entidade, uma OSC, vai trazer a solução. A emenda parlamentar, por si só, ela não completa um ciclo sozinha. Nós vamos ver aqui ao longo da noite que existe um ciclo para que eu possa completar todo esse caminho e fazer com que, de fato, a emenda parlamentar ela cumpra o seu papel institucional. O problema da OSC é realmente a falta de recurso? Eu pergunto para vocês. Porque eu atendo entidades há mais de 15 anos. Fundações, institutos, empresas privadas. E eu já ouvi muito disso. Ah, mas eu não consigo captar, está faltando recurso na parte da educação, está faltando recurso na parte de estrutura. E essa não é uma verdade. O que falta, às vezes, são bons projetos. E o que eu quero transmitir aqui para vocês é a minha experiência ao longo de quase 16 anos trabalhando com projeto, escrevendo projetos, errando nos projetos, acertando em projetos. Como é que eu consigo, hoje, criar uma credibilidade, criar algumas ações e ferramentas para que eu possa, de fato, captar essa emenda parlamentar e executar um projeto que ele possa ser transparente, que ele possa ser rastreável, que ele possa, depois que a entidade sai, que ele possa ter uma sustentabilidade pós-projeto. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive, tanto positivas quanto negativas, porque a execução da emenda, a captação do recurso, ela nem é o primeiro ponto. E a gente vai ver aqui que essa é uma grande falha. Normalmente as entidades, elas partem do meio para o fim. Ela vai atrás do dinheiro, ela vai atrás do parlamentar, ela vai atrás do deputado, ela vai atrás do senador para captar o recurso. Com o recurso seguro no CNPJ dela, é que ela vai pensar no projeto, é que ela vai pensar como é que ela vai encaixar dentro as habilidades dela, dentro do que ela se propõe, dentro daquele recurso. Quando, na verdade, eu preciso fazer o inverso. Cada entidade, ela nasce com um fim, com um objetivo específico. Então eu vou ter uma entidade que basicamente o foco dela vai estar em capacitação profissionalizante. Teoricamente, se ela não tem, ela deveria ter um público-alvo específico. Ela pode até trabalhar com todos os temas de capacitações profissionalizantes, como barbeiro, designer, maquiagem, panificação, marcenaria, todos os cursos que possa, de fato, agregar uma renda, ou ela pode ter uma ação específica. Não, eu trabalho com assistencialismo. Eu já atendi uma entidade que, na verdade, todo o recurso que ela captava, ela colocava em prestação de serviço. Atendimento psicológico, atendimento psiquiatra. Então, a entidade, ela precisa saber qual é o fim dela. Porque muitas das vezes a entidade ela é criada, ela tem o estatuto, ela tem ali as suas diretrizes, mas se você para conversar com a diretoria, nem as próprias ações do que está escrito e formalizado na constituição dessa entidade, ela é clara na boca dos dirigentes. E isso impacta diretamente no que você vai fazer. Nós vamos ver aqui que um ponto muito importante para uma entidade, para uma execução de emenda, ter de fato um impacto na nossa sociedade e ter de fato uma relevância, eu preciso corresponder a alguns critérios, corresponder a algumas ações e gerar credibilidade, gerar confiança. Eu já fiquei durante muito tempo como analista de projetos, dentro de algumas secretarias. E o que a gente percebe ali era muito interessante. Porque existem alguns projetos muito simples, como aquisição de mudas, né? Muitos parlamentares têm essa destinação quase que anual. X mil para cá, X mil para lá, para aquisição de muda e etc. Como eu fiquei num setor durante muitos anos, e eu sempre tentei ser o mais organizado possível, você meio que vai lembrando dos projetos. Então é muito comum, depois que um projeto foi executado, o próprio assessor que acompanhava aquela emenda, né, aquele assessor parlamentar, o chefe de gabinete, a equipe daquele deputado que destinou aquele recurso, ele tem acesso ao processo, então ele tem uma cópia daquele projeto assinado, e daí ele vai destinar isso às vezes para uma outra entidade, e daí para ajudar a entidade e também a ajudá-lo,
que essa emenda chegue mais rapidamente na secretaria, que esse projeto possa correr dentro da secretaria e repassar o recurso e começar a execução, comprar as mudas e planejar essa distribuição, ele oferece um modelo, que na verdade o que a entidade muitas vezes fazia era trocar ali os dados cadastrais, fazia um ajuste do orçamento, o projeto era de 100 mil, de repente ele tem uma emenda de 50, ou de 200, ou de 300 mil, e ele fazia esse ajuste. Mas me dava vontade de chorar quando eu recebia isso. Porque esse é um exemplo claro de que a entidade ela foi atrás do recurso. Apareceu o recurso para a muda, eu quero. Apareceu o recurso para tal situação, para comprar um caminhão. Ele não pensa se de fato a entidade dele tem um papel essencial para a compra daquelas mudas. E mesmo que tenha, qual é o público que ele vai atender? Ele vai atender o mesmo público? É a mesma necessidade? É o mesmo problema? Porque a muda, ela é só o objeto. Ela é mero objeto. A emenda, o fim dela, a gente vai entender aqui, não é o objeto em si. É o impacto que esse objeto vai causar na sociedade, naquela comunidade, naquele público que quando eu fiz o mapeamento eu identifiquei um problema local. Então a emenda ela faz esse caminho para resolver esse problema e não para comprar a muda essencialmente. A muda foi um caminho identificado dentro de um planejamento que ela poderia agregar uma rentabilidade maior àquela família e assim independente para qualquer projeto. Eu coloquei uma figura aqui, o iceberg da captação. Depois eu tenho a emenda de bancada, tem as emendas federais, agora a gente tem a emenda PIX, eu tenho editais de fundações, normalmente grandes empresas multinacionais, como parte de compensação tributária, ela acaba criando uma entidade, uma associação, para financiar projetos. Então ela acaba lançando editais, normalmente onde ela instala uma indústria, onde um novo empreendimento, como ocorreu aqui com as 2 usinas, vai causar um impacto ambiental, um impacto na sociedade, um impacto literalmente visível e mensurado. A fundação, que é vinculada àquela grande empresa, aquela multinacional, ela vem para a região para desenvolver projetos sociais que amenizem o impacto que ela vai causar, porque ela tem essa consciência, mas que também possa ser compensada através de um novo impacto, dessa vez positivo, através da execução de um projeto que foi captado. Mas na captação eu preciso ter outros esquemas, como planejamento estratégico, governança da instituição. A governança, para mim, é um dos pontos talvez mais importantes. É interessante que, às vezes, quando eu recebo uma demanda, e daí eu vou falar com o dirigente, falo assim, olha, entendi qual é o objeto, tá? Você conseguiu captar tal recurso para tal ação. Me encaminha os documentos da entidade para eu dar uma lida, para eu dar uma analisada e ver se está tudo ok, ver como é que está o estatuto, me manda a ata da última eleição. São documentos básicos da entidade que ou o dirigente ou alguém que fica com essa função, ele tem que ter de pronto. E às vezes eu preciso ficar cobrando, cadê os documentos? Cadê não sei o quê? Qual é o número do seu CNPJ? Então isso para mim já demonstra que essa organização, ela ainda não conseguiu entender e ela não conseguiu implementar a organização e a governança dentro da própria entidade. E isso reflete em quem analisa. Porque eu, por exemplo, quando eu recebia projetos para analisar, esse era um ponto que eu recebia. Uma coisa era quando eu recebia a documentação de uma entidade, que é um checklist gigantesco, mais de 50 documentos que precisa ser colocado, diversas certidões, declarações coletivas da entidade, declarações individuais dos dirigentes. Isso vinha sem nome, sem renomear, e daí eu recebia por e-mail ali mais de 50 documentos, eu ficava um dia inteiro lendo um por um, renomeando, reorganizando, para eu fazer o checklist, o que está faltando, ligar para o dirigente, olha, faltou tal declaração, vou te mandar um modelo, vou te mandar pronto, o senhor só assina, manda de volta para mim. Isso para quem está analisando, e muitas das vezes tem o poder de emitir um parecer e falar assim, não, essa entidade ela não tem capacidade de executar esse recurso. Eu já fiz isso várias vezes.
E às vezes a gente faz isso com um coração meio doído, porque às vezes é um recurso financeiro considerável, e daí muitas das vezes, por ser considerável, o olhar de quem analisa ele é um pouco mais pesado, porque ele tem a responsabilidade sobre o que ele está analisando, porque não é a entidade apresentar para mim, o meu objetivo é esse, eu vou executar durante tantos meses, está aqui as cotações, a justificativa é essa. O projeto funcionava assim há muito tempo atrás, que eu recebia projetinhos de 2, 3 folhas, com um parágrafo muito sucinto de 4, 5 linhas. Esse projeto hoje, ele não aprova recurso. Já aconteceu, claro, eu fui mandado, vamos dizer assim, e daí fica só aqui, tinha que executar, eu tinha que fazer aquele repasse financeiro. Mas era tão estranho o projeto que eu me propus a fazer o projeto. Então eu escrevi o projeto do zero, trocentas ligações com os dirigentes para entender de fato a realidade, a demanda deles, reestruturei todo o projeto, refiz no modelo deles, com a logo deles e mandei só para eles assinarem. E me devolveram no outro dia. Porque eu mesmo, enquanto analista, ficaria com vergonha de emitir um parecer favorável para aquele projeto, encaminhando para a Procuradoria Geral, para emitir um parecer e formalizar um contrato com aquela entidade, um recurso de R$500 mil. Então, muitas das vezes, o que eu fazia? Ao longo desses 15 anos, você acaba ficando amigo de muitos assessores. Então, eu sempre lidei com muitos assessores parlamentares. Eu mesmo ligava para o assessor de deputado X e falava assim, olha, essa emenda que está aqui, vou te dar um conselho de amigo. Tira daqui. Ou consegue outra entidade. Porque ela não vai dar conta de executar. Ela não vai conseguir prestar conta. Ah, mas você fala isso por quê? Eu falo isso pela organização dos documentos, eu falo isso pelo histórico, eu falo isso pela forma como eu consigo me comunicar com os dirigentes. Então não dá certo, já que o parlamentar ele tem esse recurso para destinar e ele quer essa ação desenvolvida, eu posso indicar outras entidades. Com perfil, com mais experiência, com mais governança, com uma equipe qualificada, uma entidade que já realizou várias prestações de contas dentro da secretaria, e o seu parlamentar ele vai ficar assegurado que o recurso que ele está destinando de fato vai ser bem empregado e ele não vai correr o risco de ter o nome dele vinculado, o mandato dele vinculado a um projeto que virou um urso branco. Não só eu, enquanto analista dentro de uma secretaria, mas outros analistas dentro de um ministério federal, a gente tem essa visão e a gente tem essa comunicação, porque existe o compromisso com o dinheiro. E muitas das vezes a entidade ela ainda não se atentou para essa responsabilidade. E nem os outros dirigentes. Porque eu, por exemplo, quando eu escrevo um projeto, fui contratado, uma entidade que tá com recurso, emenda parlamentar ou não, eu escrevi um projeto. Então eu escrevi o projeto dentro de todos os parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco. E às vezes eu vejo que é uma entidade que os próprios dirigentes não têm a expertise, mas ele está com recurso e eu fui contratado para fazer aquilo acontecer. Então eu, Jones, ainda tenho o compromisso de ligar, olha, estou te mandando o projeto ficou pronto. Eu queria que você lesse. Não, já vou assinar e te mandar. Não, lê o projeto. Porque como é você realmente que vai assinar, são compromissos que eu julguei necessários para essa execução e para você prestar conta que é você que vai assumir com esse dinheiro, não sou eu. Então, ó, na página tal, tem um item assim, o senhor se atente nesse tópico, porque você vai ter que fazer exatamente isso. Então, eu ainda tenho esse cuidado. Mas quantas vezes eu mando o projeto por WhatsApp para o dirigente, ele me manda de volta assinado com 5 minutos. Então, eu sei que ele não leu. Ok, confiou no meu trabalho, mas eu também posso errar. E mesmo que o projeto não esteja errado, são compromissos que ele está assumindo com a administração pública ou com o Ministério Federal. Então a responsabilidade é dele, não é minha. Ele vai me pagar ali o que eu cobrei, eu sumo da história. E é o CNPJ dele e o CPF de todos os dirigentes que vão responder sobre aquele recurso. Mas enquanto a gente fala tudo, eu vou só me apresentar de maneira mais formal. Eu sou servidor público do Estado já há quase 16 anos, sou engenheiro agrônomo de formação, sou servidor lá da Emater,
mas estou cedido já há alguns anos. Comecei no serviço público, atendendo os pequenos produtores rurais e fazendo projetos de financiamento em assentamentos. Foi ali a minha primeira experiência com projetos. E daí eu abro um parênteses para confessar algo com vocês. Eu tinha meta de projetos de financiamento para fazer naquela época. Eu odiava fazer isso. Eu tinha pavor de ter que fazer um projeto. E daí você pergunta para mim, mas aí o que mudou desses 16 anos? Há uns 13 anos atrás, mais ou menos, eu escrevi um projeto para um senhor chamado José Dantas. O seu José Dantas, ele mora no lote 100 do reassentamento de Santa Rita, 50 quilômetros daqui, sentido Jaci, Paraná. Eu atendi ele durante quase 2 anos. Do zero, ele tinha o lote e a casa. Então foi feito todo o trabalho que envolve agronomia, de preparo de solo, de plantio e etc. Até com a ação da Emater, formalizou uma feira, que hoje virou a feira, que a SEDEC assumiu durante um tempo, e daí agora a SEAGRE, que executa a feira. Aquela feira começou de um projeto que eu trabalhava há mais de 10 anos atrás. E o seu Dantas, para participar da feira, ele dependia de carona, de carro, ou da Emater, ou do vizinho, e ele só conseguia vender a produção dele na feira uma vez no mês. Fora disso, nesse intervalo, atravessadores saíam daqui e iam até a propriedade dele, comprava a produção dele literalmente a preço de banana e revendia aqui na cidade 10 vezes mais. E eu tinha uma meta de projetos para ser feito. E o seu Dantas se enquadrava no projeto de financiamento do Pronaf daquela época. E eu sentei com ele e apresentei isso como possibilidade para ele e cumprimento de meta para mim. Fiz o projeto, assinou. É engraçado que a mulher dele tinha que assinar junto, Dona Maria, e ela trabalhava com artesanato. E daí era engraçado, nós três na mesa, porque ela colocava várias condicionantes para ela poder assinar. Senão o projeto não podia ir para o banco. Ela queria uma máquina de costura nova, que a dela não estava muito legal. E daí eu acabei cumprindo a meta dobrada, porque daí eu fiz um projetinho para ela para comprar a máquina de costura que ela queria de bordado. Mas fiz o projeto para ele para comprar um carro utilitário. O objetivo era se livrar do atravessador e ele ter autonomia de sair da propriedade e vender a comercialização. Naquela época, hoje eu não sei como é que tá, mas naquela época demorava muito a análise do banco, desses projetos. Então, tipo assim, eu cumpria a minha parte, entregava no banco, tinha um outro escritório da Emater que assumia essa gestão e aquilo não tinha mais muito a ver comigo e eu acabei indo para um outro projeto. Eu sei que demorou mais de 10 meses para esse projeto sair e eu nem tinha mais tanto contato com o Dantas nessa época. Pois o projeto dele foi aprovado e daí no dia que ele foi retirar o carro na concessionária aqui na Autovema, ele me ligou. Pegou meu telefone, me ligou e perguntou se eu podia acompanhá-lo na concessionária porque ele ia buscar o carro dele. Eu procurei para colocar aqui, mas eu tenho foto com o seu Dantas desse dia. E daí eu liguei na concessionária, porque a gente tinha uma certa relação, mandei colocar aquele laço, quando a gente compra um carro zero, colocar o balão no carro, e daí foi o seu Dantas com a esposa dele retirar o carro e eu fui junto. E naquele dia eu chorei pela emoção do Dantas. E daí ali foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu entendi a importância e o impacto que um projeto bem feito causa na sociedade, num reassentamento, numa família. Vez ou outra eu ainda encontro o seu Dantas. Ele já trocou de carro, a vida progrediu, melhorou, graças a Deus. Todas as vezes que eu encontro o seu Dantas, se ele tiver com uma pessoa do lado que eu não conheço, ele me apresenta e fala: esse é o Jones. É o técnico que fez o meu projeto do primeiro carro. E toda vez eu fico muito emocionado, porque ele tem idade de ser meu pai, e eu já não tenho mais meu pai aqui comigo. E depois eu fui trabalhar com o seu Dantas de novo. E daí essa é a mensagem dessa própria experiência pessoal que eu quero que vocês comecem a internalizar. Seja você assessor, seja você gestor, seja você dirigente de entidade. O recurso, emenda parlamentar, um recurso que ele vem do recurso federal através de um financiamento que você vai ter que pagar, como foi esse exemplo do Dantas, ele assumiu uma dívida, tinha lá os seus benefícios, mas ele foi pagando com a própria produção. Esse tipo de recurso, o objetivo dele é mudar vida, é resolver um problema. O Dantas tinha um problema, ele trabalhava muito na propriedade.
Ele seguia as orientações ao pé da letra. Naquela época, na Emater, a gente chamava de FAM, que era o registro da minha visita. Então eu ia lá, ele tinha lá no fundo lá macaxeira, hortaliça. Toda orientação que eu passava para o Dantas, eu entregava uma cópia para ele e ele guardava dentro de uma pasta. Ele tinha tudo. Então ele era um produtor assim excelente. Mas se não fosse esse projeto, se ele não tivesse conseguido comprar esse carro, mesmo que financiado, talvez até hoje ele estaria lá na mesma condição financeira. Então ele mudou a vida dele. Seu Dantas viaja de férias, vai pra praia com a esposa, só os dois, eles não tiveram filhos, é só os dois, um casal de senhores, que eu acho assim, muito massa. Sempre que eu tenho oportunidade eu gosto muito de falar do seu Dantas, porque ele marcou muito a minha vida profissional. E eu passei dali então em diante a ter um outro olhar. Porque o projeto para mim naquela época ele era uma obrigação. Eu era obrigado a fazer X projetos por mês, para não levar uma advertência, para não levar uma chamada do meu gerente. E ao longo do tempo eu fui entendendo que na verdade aquilo tinha um impacto muito positivo. De lá para cá, depois eu fiz vários projetos nessa linha de financiamento. Mas foi quando eu comecei a fazer projetos numa amplitude maior. E a trabalhar, então, desde 2014, mais especificamente com as emendas parlamentares, tanto na Emater quanto na CESAL. Hoje eu estou estudando Direito, eu estou como gerente de compras lá da SESDEC. Antes da SESDEC eu estava na SUPEL, fui pregoeiro, fui presidente da comissão de obras, fui membro de comissão de licitação. Antes da SUPEL eu fiquei um tempo na CESAL, na gerência de captação de recursos. E daí a CESAL me deu uma outra vivência, porque é basicamente recursos federais. Então ali, na verdade, eu era assessor de captação de recursos. E foi uma experiência boa porque eu tinha muita liberdade para falar com qualquer pessoa. Porque a demanda que eu recebia era, eu preciso de 500 mil hoje. Te vira. E daí a gente já ligava para os assessores. Pelo amor de Deus, se o deputado tem dinheiro. Mas trabalhar com captação de recurso para um órgão público, para uma secretaria, é uma coisa. Até porque a emenda ela tem ali a porcentagem que o parlamentar tem que destinar especificamente X para saúde, X para educação, X para segurança. Mas o nosso foco aqui principal é justamente as emendas para as OSCs. Mas eu estou relatando isso porque isso foi me agregando e me dando experiências para uma situação que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Olha, minha filha falou que eu fiquei muito feio nessa foto, acredita? Parece. O caminho dos recursos públicos. Nós temos uma situação para entender de onde que sai o recurso. Então eu tenho a alocação desse recurso público. Eu não vou adentrar aqui, mas nós temos o PPA, nós temos a LOA, nós temos toda uma distribuição orçamentária, tanto municipal, tanto estadual, quanto federal, desses recursos. Como é que esse recurso vai chegar até a entidade? Ele vai vir através de uma emenda ou de um edital. Hoje, por exemplo, eu fiz uma captação de 200 mil de um recurso federal, através de um sistema que chama TransfereGov. Na semana passada, eu fiz mais duas, outra de 200 e a outra de 238 e alguma coisa. Completamente diferentes. Uma vai ser para comprar um veículo traçado para uma entidade, desenvolver as ações e etc. A outra é para custeio de uma entidade que trabalha com dependentes químicos, com drogados, alcoólatras e etc. Então, não interessa o projeto, porque às vezes a pessoa pergunta para mim assim, Johnny, você escreve qualquer tipo de projeto? Escrevo. É claro que, na minha experiência, eu recebo muitas demandas quase que repetidas, vamos por assim dizer. Hoje eu estou com uma demanda, por exemplo, que eu pedi um prazo muito maior para estudar, porque é um objeto novo, é um objeto que eu vou ter que estruturar pela primeira vez. E esse é um outro problema, às vezes, das entidades, que ela recebe, às vezes, uma emenda do dia para a noite, principalmente as emendas federais, num prazo muito curto, que você precisa fazer um projeto nascer da noite para o dia ou você perde o recurso. E a entidade ela não quer perder o dinheiro, porque ela está atrás do dinheiro, ela não está atrás do impacto na sociedade que aquele recurso vai trazer. Então ela faz de qualquer jeito, e muitas das vezes o Ministério, erroneamente do meu ponto de vista, aprova para depois você corrigir, só para assegurar o recurso.
Mas o que era para acontecer? A entidade ela já deveria ter os seus projetos praticamente prontos. Porque se a minha entidade, no meu estatuto, eu tenho esse cenário de atuação, eu preciso ter esses projetos prontos. Porque senão eu caio sempre no erro de estar sempre atrás do dinheiro. E daí eu vou adequar o projeto ao dinheiro, quando na verdade tem que ser ao contrário. Então depois dessa emenda captada, eu vou ter esse projeto formalizado, e daí isso pode ser um termo de fomento, um contrato de repasse, pode ser um convênio, pode ser uma série de instrumentos congêneres. Eu vou implementar isso com a supervisão e a execução, com o meu objetivo final, que é causar um impacto social. Aqui só para a gente contextualizar muito rapidamente a evolução da gestão pública em relação aos recursos. A gente tem um marco muito importante em 2014, que é a Lei 13.019 da EMIROS, que é o marco regulatório das OSCs, que é o livro de cabeceira de todas as entidades. Tem que literalmente saber de cabo a rabo, porque tudo o que pode, o que não pode, e o que pode, como tem que ser feito, está na lei. Então é essa lei que tem que ser seguida. E daí a gente tem um salto para 2016, que tem um decreto que me fugiu agora o número, mas é um decreto específico que fala justamente sobre a rastreabilidade e a transparência, né, nessa execução. Porque mesmo a emenda federal, através do TransfereGov, que é um portal de movimentação, que ali você formaliza o convênio, para quem não conhece, ali você faz os pagamentos via OBTV, ali você faz a prestação de contas, ele ainda era um sistema meio restrito. Você precisava ter um certo acesso, um certo perfil para visualizar e tudo mais. Hoje não, ele é público. Você não vai conseguir, evidente, mexer no convênio de uma entidade que você não faz parte dela. Mas você vai conseguir ver tudo, você consegue ver até os pagamentos, os valores, que dia que pagou, para quem pagou e por que pagou. Então isso vem muito desse decreto sobre essa transparência da execução dos recursos. 2021, a nova lei, que para mim já não é mais nova lei, que é a Lei de Licitações e Contratos, a 14133, que é basicamente, essa sim é o meu livro de cabeceira, principalmente o período que eu fiquei como pregoeiro ali na Supel, ele ficava impresso do lado da minha mesa. E mesmo hoje, como gerente de compras, também fica do lado da minha mesa, porque tudo que eu vou fazer ali, seja uma inegibilidade, seja uma compra direta, seja uma dispensa, ou seja um processo que vai virar um pregão, uma concorrência, um diálogo competitivo, eu preciso seguir os parâmetros do que está escrito na lei. 2023 é onde tem as emendas PIX, também com a maior rastreabilidade e prestação de contas. E hoje nós temos a inteligência artificial com dados abertos para inovação. A inteligência artificial, para quem ainda não mexe, para quem ainda tem um certo receio, eu tenho alguns colegas que eu acho engraçado, fala bem assim para mim: Deus me livre de usar a IA, de conversar com a IA. E eu fui falar assim: pois eu dou bom dia, obrigado e boa noite. E a minha responde, e agora eu aprendi a colocar voz. Mas a voz que eu escolhi eu ainda não gostei, não. Mas é algo fantástico. Só que você precisa entender. Por exemplo, a minha filha já consegue entrar no chat GPT e ela grava ali e ela pede para gerar um desenho. Ela coloca a fotinha dela e ela fala: eu quero a minha versão de massinha. De geração Z, que eu acho que fala, né? Tipo assim, eu não ensinei, eu não mostrei, mas ela sabe fazer. Eu uso para os projetos. A gente não consegue aqui no tempo que a gente tem fazer algumas demonstrações práticas, mas seria muito interessante se a gente formulasse uma oficina prática do uso da inteligência artificial efetivamente aplicada para a elaboração de projetos. Porque hoje eu sigo um passo a passo quando eu estou fazendo o projeto. Porque a IA, ela me ajuda e ajuda os projetistas de maneira geral, desde a corrigir erros de português, gramática. Então eu dou um comando ali, eu quero que revise a ortografia, a concordância verbal, palavras sem acento. Então ela faz esse trabalho assim, ó, num piscar de olhos. A gente vai ver que para um projeto ele ser sustentável e ele cumprir uma série de requisitos, ele precisa de indicadores. Pensar em indicadores, eu confesso que não é algo fácil. E principalmente quando você não tem tempo para pensar em indicadores, a inteligência artificial ela é fantástica.
Porque se você já tem o seu projeto estruturado, se você já conseguiu delimitar qual é o seu objetivo, se você já conseguiu delimitar quais são as suas metas, se você já sabe, mesmo que minimamente, quais os resultados esperados que você quer chegar, se você alimenta o ChatGPT, o Gemini, o Cloud, o Notebook KLM, são várias ferramentas que tem. Você vai conseguir ter esses resultados na mesma hora. Agora, a inteligência artificial, eu sempre costumo dizer que, ao mesmo tempo que ela ajuda, que ela é muito boa, você precisa ter um certo cuidado e critério. Porque ela sempre vai te dar uma resposta. Ela nunca vai escrever ali para você, não consigo gerar esses indicadores. Ela vai te dar indicadores. Agora, você precisa ter o senso crítico e a experiência minimamente realista daquele projeto, daquilo que você está se propondo a fazer, se esse indicador te serve e se você vai conseguir executar ele depois para usar ele como mensuração dos seus resultados. Como financiadores analisam projetos? É sempre interessante, e eu costumo sempre falar isso para os presidentes das associações, ou mesmo numa conversa informal, quando eu tenho uma oportunidade, alguém vem conversar comigo. Você precisa pensar do lado de lá. Você precisa, porque às vezes, o que eu percebi ao longo dos anos? Quando a entidade ela já tem a segurança do recurso, ela não se preocupa com a qualidade. E daí isso é um perigo. Porque é justamente aquilo, se o analista ele tem o poder da caneta, ele veda. Ele vai, de alguma forma, garantir que o parlamentar não perca o recurso, mas ele manda tirar daqui e colocar ali. Relevância. O problema está claramente identificado e ele é um problema público. Por quê? Porque o projeto ele precisa nascer de um problema. A entidade ela precisa ter identificado um problema real na sociedade onde ela está inserida, numa outra comunidade, num outro município, seja lá onde for que esse projeto vai ser executado. Ele tem que ser um problema real. Eu não posso simplesmente pegar um recurso e imaginar uma série de situações aleatórias para gastar o recurso. Porque, sendo muito sincero com vocês, e eu já vi isso muitas vezes, a entidade, às vezes, capta o recurso para ganho próprio. E isso é um erro e uma falha. E nem o parlamentar, nem a administração pública consegue vedar isso. Mas é o que eu sempre reforço. A emenda não é para deixar ninguém rico. A emenda ela não é para estruturar a entidade, apesar que pode ter sim uma ação para estruturar. Por exemplo, tem uma entidade que eu atendo, eles estão agora tentando captar um recurso, eles trabalham com curso de barbeiros, de capacitação profissional, eles já têm uma sede, uma estrutura própria, mas eles estão de olho num outro espaço, porque eles têm recebido demandas que o espaço atual deles hoje não dá conta. Então ele está tentando captar um recurso para estruturar um outro espaço físico. Então ele precisa de bancada, precisa de ferramenta, precisa de cadeira, precisa de espelho, precisa climatizar. Então é algo específico. Precisa ser viável. A organização tem capacidade técnica e financeira para executar? É algo que eu sempre me pergunto. Esse objeto, tem objeto que é simples, ok. Agora, tem objeto que a entidade está se propondo que ele naturalmente apresenta uma certa complexidade na execução. Às vezes são projetos que a própria duração dele é mais de um ano. É como se você fosse pegando esse viés das capacitações profissionais. Eu vou realizar 60 capacitações, dividida aí em 20 cursos diferentes. A entidade ela vai ter que fazer toda a compra desse material, e daí para comprar esse material de cada item, para cada curso, ela precisa de no mínimo as 3 cotações. E às vezes isso é muito difícil. As empresas, via de regra, elas não gostam de cotar, elas não gostam de responder, muito menos quando é uma relação muito extensa, que o cara não tem a certeza que ele vai te vender, e ele tem que parar o dia dele para ficar preenchendo uma planilha e carimbar, porque às vezes ele faz, aí ele preenche errado, aí você precisa, aí você liga, implora para ele fazer de novo, e é um Deus nos acuda.
Aí eu preciso ter espaço físico, eu preciso contratar uns instrutores, e para tudo eu preciso de 3 cotações, e eu coloquei a execução que eu ia fazer tudo em 6 meses. A entidade, ela não tem perna para isso. Só que ela tem um recurso. E daí, quando isso cai para mim, eu sou muito sincero. Ou a pessoa aceita o meu ponto de vista, já que ela está me pagando para isso, e daí eu dou a minha opinião técnica, profissional para ela, e falo, olha, eu acho que você não dá conta. Não dessa forma. Vamos tentar reestruturar isso de outra forma, vamos espaçar isso durante mais tempo, vamos diminuir essa carga horária, vamos rever essa ementa. Se a entidade compreende e aceita, a gente toca junto e trabalha junto. Senão eu dispenso, porque querendo ou não, depois o meu receio é que ela vai jogar a responsabilidade da não execução para mim, já que fui eu que escrevi. Então eu tenho sempre esse cuidado e esse olhar. Impacto, que é uma palavra que a gente precisa focar muito. Os resultados esperados são mensuráveis e transformadores? Ou eu nem tenho o resultado esperado? Eu li um projeto uma vez, falando das mudas. Muda porque eu executei muito projeto de muda, e eu fiquei na Emater muitos anos. Sou da Emater ainda, mas estou cedido. E daí estava lá que o resultado esperado era fazer a colheita. Não que não seja. Se eu plantei, é evidente que eu vou colher. Mas, como eu disse lá no início, a muda, ela é só o meio para resolver um problema. O meu resultado esperado não é, de forma alguma, a colheita. O meu resultado esperado é o aumento da geração de renda, a melhoria da qualidade de vida. São coisas completamente diferentes. Mas a entidade, eu até entendo que às vezes a entidade ela não tem como pensar dessa forma, vamos por assim dizer. E daí eu trago um viés que durante muito tempo ainda não está 100% da forma como eu acho que deveria ser, mas graças a Deus algumas empresas de consultoria, algumas entidades têm batido muito em cima das secretarias para mudar a mentalidade. As secretarias, apesar de não ter um viés jurídico de legalidade escrita, vedava quando a entidade, entre aspas, terceirizava. Então, quando a entidade recebia um recurso de 200 mil, 300 mil, que ela contratava uma empresa de consultoria para fazer a prestação de contas para ela, ou para elaborar, escrever o projeto, fazer o monitoramento e a execução, a entidade, ela está, na verdade, demonstrando preocupação e respeito com o dinheiro. Ela tem a plena consciência de que ela precisa de profissionais para ajudá-la a gerir um recurso público. Mas o que a secretaria, via de regra, faz e fazia ao mesmo tempo, que algumas já mudou o entendimento, outras nem tanto, nega projeto. E daí, se o parlamentar não destinar a emenda para uma outra entidade, quando chega no final do ano, se esse recurso ele não foi empenhado dentro da secretaria, perde. Pode ser R$100 ou pode ser uma emenda de 1 milhão. Ela perde. Porque às vezes a própria secretaria cria essa barreira. E eu falo com isso de experiência própria, porque eu sou muito procurado para fazer prestação de contas. Eu evito chegar no fim. Hoje eu estou com algumas demandas que eu só vou fazer a prestação de contas do recurso daqui a 1 ano. Tenho lá o meu compromisso com a entidade, mas o meu compromisso com ela é, se eu vou fazer a prestação de contas, eu vou te assessorar na execução. E daí eu cobro por isso. Porque uma coisa é a entidade, depois de 1 ano, sem nenhum acompanhamento, às vezes sem nenhuma experiência, me chama no final e me entrega um monte de papel. Ó, tá aqui o comprovante da prestação de contas. E eu preciso transformar aquilo num texto legal, fazendo referência às leis que a gente viu aqui rapidamente, tendo a certeza que eu vou ter um parecer jurídico favorável sobre a aplicação daquele recurso. E mesmo quando eu acompanho a execução, eu deixo sempre muito claro. Falei, eu não garanto prestação de contas aprovada. Porque eu vou escrever o que você fez. A prestação de contas ela vai ser aprovada sobre o que você fez. Se o que você fez responde ao que você se propôs lá no início, quando você captou o recurso, essa prestação de contas ela não vai ter nenhum tipo de problema. Agora, se você deixou por fazer, ou se você não demonstrou o uso do recurso,
Não é minha responsabilidade. Eu só estou escrevendo em texto os documentos que você está me entregando. Tem entidade que entende, a grande maioria, mas tem entidade que não entende. Daí, para não ter problema na minha cabeça, eu não aceito o serviço. Porque, veja bem, como é que eu vou assumir a responsabilidade daquilo que outro fez? Tem como. Então, essas 3 emendas, por exemplo, que eu captei, uma hoje e 2 na semana passada. A execução é de 1 ano. Então agora a gente fez a captação, vamos fazer os projetos até domingo, vamos mandar para aprovação. Quando isso for aprovado, vamos dizer que daqui a 60 dias começa a execução. Então de 60 dias para frente, mais 12 meses para frente, vai durar essa execução desses 3 projetos para eu fazer a prestação de contas disso daqui 1 ano. Mas nesse período, eu vou orientar, eu vou cobrar, eu vou falar, essa nota fiscal está errada, está faltando informação nessa nota, você não deveria ter feito esse pagamento, você pagou errado, você pagou fora do tempo. Então hoje, por exemplo, eu estou com um processo, ele é 1 ano de execução e eu faço os pagamentos. É um recurso federal. Então todos os meses eu recebo uma relação de pagamentos para ser feito pelo Transfere Gov, de uma emenda parlamentar. E daí todos os meses tem uma nota errada. E daí, mas não tem como. Eu falei assim, olha, eu pago com a senha. E a senha nem é minha, a senha é do próprio presidente. Assim, se eu der o comando aqui, vai pagar, a pessoa vai receber. Mas o pagamento está errado. A nota fiscal está errada. Se você assumir o problema de agora, ou você faz a pessoa tirar uma outra nota, mas ela vai pagar uma taxa, mas aí o problema é dela, foi ela que fez errado. Eu já tinha orientado lá atrás como é que tinha que ser feito. Então a gente precisa ter esses cuidados sobre esses resultados. Um outro ponto importante é a confiabilidade. Da mesma forma como o profissional projetista ele precisa criar a confiabilidade, eu tenho, graças a Deus, hoje entidades que eu sou projetista oficial, vamos dizer. Todo o recurso que o Instituto capta, eu sei que eu vou escrever e vou prestar conta. Porque ao longo do tempo eu conquistei a confiança deles. Ok, ponto positivo para mim. A entidade é a mesma coisa. Quando eu recebia projetos de algumas entidades, daí ao longo do tempo você vai decorando os nomes, né? Daí você sabe que no município tal tem a fulana de tal, no município tal tem a fulana de tal. Chega, arrepiava. Quando chegava, ou então antes de chegar, o assessor me ligava e falava assim, vai chegar um processo aí de tantos mil da fulana de tal. Eu falei, ai meu Deus, pra que você faz isso? Eu falei, tem tanta entidade, se vocês querem uma relação de entidades que já têm credibilidade conquistada, que a gente não vai ter problema, porque essa daqui eu vou ter problema. Eu vou ter que refazer esse projeto várias vezes. E ao longo do tempo, a entidade, ela não se preocupa em melhorar. Toda emenda que ela recebe, que ela executa, ela vai apanhando das secretarias. E ela não melhora. Então ela não tem confiabilidade. Ela não tem credibilidade. Porque você ter dificuldade na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, ok, você vai aprendendo. Eu, pelo menos, quando estava nesse papel de receber, de analisar, de emitir parecer favorável ou não, eu ainda tinha muita paciência. Apesar de não ser uma pessoa tão paciente assim também. Mas eu sempre tentei me colocar do outro lado. Porque às vezes essa emenda que chegou para aquela entidade, e daí, por exemplo, na época da Emater, uma entidade rural, no fim da linha, 80 quilômetros daqui. A entidade não sabe o que fazer. O assessor chegou lá na entidade e ofereceu esse socorro, essa ajuda para construir um barracão, para comprar um maquinário. Ela só sabe que ela conseguiu o dinheiro. E daí o analista também, ele precisa ter o bom senso de conduzir essa entidade da melhor forma possível. Eu gosto dessa frase, quem escreve pensa como autor, mas quem aprova pensa como investidor social. É justamente isso que a gente está conversando. Esse projeto, ele tem um viés social, ele partiu de um problema, ou isso daqui é só mais um. Essa emenda, esse recurso, ele vai cumprir o objetivo constitucional da emenda, que é resolver um problema social? Porque se ele não for, eu já olho para ele diferente. Eu já fiz diversas distribuições.
A emenda mesmo hoje que eu fiz a captação no sistema, o sistema dá para a gente o histórico. Então a emenda, ela estava para outra entidade. Daí para mim aparece o nome da entidade, o CNPJ, aparece lá que o chefe de gabinete lá de Brasília foi lá, inseriu no mês tal, daí aparece que depois de tantas semanas ele foi lá, excluiu e redistribuiu para a entidade que me contratou para fazer a captação e escreveu o projeto. Então o que eu estou falando para vocês acontece todos os dias, essa distribuição. Não conheço a outra entidade, uma entidade daqui de Porto Velho, mas por alguma razão, ela que já estava com um recurso de quase 300 mil reais garantido, foi tirado dela e foi passado para outra. E se essa outra não der conta do serviço, vamos dizer assim, vai ser tirado dela também. Porque o parlamentar ele vai destinar a emenda para alguém. Alguma entidade com certeza estará apta a receber, a captar e a executar a emenda parlamentar. Alguns elementos de um projeto financiável. Uma solução inovadora, você tentar, pelo menos minimamente, fugir do mesmo. É fazer o copia e cola. É ir atrás do modelo do projeto de muda, é ir atrás do modelo do projeto de trator, é ir atrás do modelo do projeto que vai distribuir óculos de grau para criança. Entenda a sua necessidade real e escreva algo diferente. Uma coisa é você se espelhar. O caminho desse daqui, para eu contratar uma clínica de oftalmológica, para fazer os exames das crianças em idade escolar, na primeira infância, e depois comprar o óculos, e fazer a distribuição, e fazer um mega evento, não sei o quê. Os caras fizeram aqui. O que eu posso fazer diferente? A entidade precisa se preocupar também com isso. E se a entidade não se preocupa, o assessor, que às vezes é a ponte de ligação, ou o analista, precisa dar esse toque na entidade para ela tentar fazer algo diferente. A equipe capacitada, governança e transparência, um orçamento realista e não um orçamento direcionado, que é o que a gente vê muito, um orçamento superfaturado. As secretarias ainda não fazem, mas talvez não demorem muito para fazer, porque a entidade manda o projeto, todo o checklist e as 3 cotações. O correto é a secretaria, o setor de compras ou o núcleo de compras, o núcleo de convênio, seja o nome que for, refazer internamente as cotações e validar se aquele preço que a entidade está se propondo, se ele é real. Porque muitas das vezes eu garanto para vocês que não é. Um exemplo, mais uma vez, é das próprias mudas. Eu fazia os processos de ata de registro de preço das mudas da Emater. Então eu tinha um contato com todos os viveiros, eu sabia os viveiros que participavam das estações, depois a execução era eu que acompanhava, e eu sabia qual era o preço da muda. Então vamos supor que estava lá a muda a R$1. Beleza, na licitação saiu a R$1 porque era um volume muito, muito grande, etc. Mas o preço unitário, até tanto era R$1,50. E daí chegava lá para mim um orçamento, uma cotação, com carimbo, CNPJ, tudo bonitinho, de R$3. Da mesma empresa que eu conhecia o dono. E que eu ligava pro cara e falava assim, cara, não dá, pô. Como é que eu vou tramitar com o mesmo viveiro, no meu setor, orçamentos completamente diferentes? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. As secretarias continuam fazendo isso, tipo a Seduca ela faz, a SES também faz, e até a própria Sejustel, ela também está fazendo. Então, ela está validando as cotações e toda através da assinatura BOB. Não aceita mais nem aquelas cotações locais, entendeu? Tem muita gente que reclama da Sejustel. Eu também já reclamei, não vou mentir não. Mas reclama porque às vezes você está naquela urgência do projeto sair, às vezes você tem um dinheiro para receber, enfim, acontece, sou humano também. Mas essa demora, nesse ponto, ela é essencial. Eu ainda gostaria que isso fosse normatizado a nível de Estado, porque hoje, infelizmente, cada secretaria ela ainda tem uma certa autonomia interna de como fazer isso. Então a tendência é, já que essa está fazendo, essa está fazendo, essa está fazendo, a outra, quando fica sabendo disso, com medo de ser penalizada ou de estar fazendo coisa errada, começa a fazer também. Ao mesmo tempo que isso é bom,
Isso internamente na secretaria também é um problema. Porque, por exemplo, tem secretarias que recebem um volume de emendas parlamentares absurdo. E daí você vai no setor, tem 3 pessoas. A pessoa analisa, valida a certidão, ela faz checklist, ela lê os projetos, é ela que manda empenhar, é ela que manda pagar, é ela que manda fazer o contrato na PGE, ela faz tudo. E agora ela ainda vai ter que refazer as cotações e validar as cotações. Então, assim, não tem perna para isso. E isso é um problema, mas isso é um elemento essencial. O governo federal faz isso muito bem. O governo federal não aceita qualquer cotação, não aceita qualquer tipo de rasura, não aceita cotação por e-mail. Os caras metem a caneta mesmo. Essa cotação aqui, não. Eu vou corrigir. Não, ele não tem nem KNAI para essa finalidade aqui. Exclui, tira, refaz. Aqui, às vezes, a gente tem um certo receio de pesar um pouco na caneta. Eu ainda era um pouco mais para frente. Se ninguém reclamava muito comigo, eu metia a caneta mesmo, porque o que está errado, está errado. Não vou assumir a responsabilidade. Só que você tem que falar que está errado e orientar. Olha, está errado por conta disso, eu vou te dar uma sugestão. Ó, aqui, para esse objeto, tem essa e essa empresa que sempre cota para as outras entidades. Você quer o contato? Liga para os caras é gente boa, vai lá, faz uma parceria, vê se eles fazem a cotação para você e etc. E resolve, destrava o processo. Mas você apresenta um orçamento realista. Rondônia é um território diverso. A gente tem muito potencial aqui para questões sociais, para questões ribeirinhas. A gente, apesar de ser capital, e eu falo isso porque eu não sou daqui, eu sou de outro estado, infelizmente, para mim, Porto Velho é como se fosse uma cidade grande sem ser capital. E isso acaba trazendo ainda uma série de fragilidades, que a emenda parlamentar serve para isso, para identificar. Mas o que falta é o comprometimento da entidade com o problema e parar de correr atrás do recurso. Da realidade ao impacto. Todo projeto bem-sucedido percorre um ciclo lógico e verificável. Ele tem que ter uma certa relevância, ele vai fazer a captação de recurso, ele precisa fazer a execução monitorada e ele precisa ter um problema público. Até porque esse problema no projeto ele vai ter que ser destrinchado. Você vai ter que apresentar dados. Esse problema ele existe aqui desde quando? Esse problema ele tem causado o que de dano na cidade, na sociedade? Quais são os X pessoas, desde o ano tal? Você precisa contextualizar o problema. Se esse problema ele não é contextualizado, esse projeto, para quem recebe e analisa, ele já perde a confiança. Porque literalmente demonstra que, opa, é só mais um do mesmo. Aí eu pergunto para vocês, o seu projeto procura dinheiro ou ele resolve um problema público? Eu não sei se de vocês que estão aqui, tem algum dirigente de entidade aqui? Alguém que seja presidente, diretoria? Vou te fazer uma pergunta. Como vocês têm olhado para a emenda? Para entender um pouco da visão daí. Refazendo a pergunta, a emenda para você é um caminho viável? Ela é uma opção? Você já conseguiu captar um recurso via emenda? E como é que foi essa execução? Você consegue mensurar como é que você organizou a governança dessa execução, desse monitoramento? Foi algo fácil, tranquilo, ou você teve dificuldades ao longo desse caminho? Na verdade, a gente, eu sou vereadora, né, presidente da casa, então a gente vai até a visita à Assembleia, apresenta ali a necessidade do município, leva, olha, a gente está precisando de recurso para educação, né? E aí todo o trâmite pela prefeitura, mas é um trâmite moroso, a gente tem que acompanhar, cobrar, até finalizar o processo. É uma captação mais institucional, mas muito válida, muito importante.
Eu tenho um amigo vereador, sem citar nomes, e eu sempre fico no pé dele. Falo assim, cara, você tem que ir lá na Assembleia, pô. Você tem que bater de porta em porta. Eu falei, olha aqui meu bairro, como é que tá esse negócio aqui? Eu falei, cara, isso aqui você resolve com 2 palitos. Com um pouco de boa vontade. Porque, principalmente quando agora a gente está começando o segundo semestre, normalmente o parlamentar ele vai segurando o recurso. Via de regra é assim que funciona. Para fazer escolhas inteligentes, para atender, claro, o seu eleitorado, para atender... Normalmente o parlamentar ele tem um viés sempre para uma temática mais específica, ele trabalha mais para a educação, porque às vezes ele veio da educação, né? Ele tem a sua causa e ele vai procurando boas entidades, boas referências. Mas quando vai chegando no final do ano, às vezes ele segurou tanto que ele fica apurado. E ele não quer perder. Não entendi. Caso. Sim. Caso. E 50% de saúde. Exatamente. Mas normalmente quando chega nesse período, as obrigatórias eles já vão fazendo essa distribuição. Na época da CESAL, por isso que era fácil para mim. Quebrou uma máquina lá do João Paulo que custa 500 mil. A gente ligava às vezes para o assessor, para o chefe de gabinete, às vezes para o próprio deputado, que a gente ao longo do tempo criava uma certa relação, e ele só falava assim, Jones, faz o ofício aí, manda aqui pelo WhatsApp mesmo que a gente vai tramitar e resolver. Eles têm esse compromisso institucional, mas quando a emenda vai para a entidade, ele não quer mandar para qualquer entidade. Eu vou começar a dar uma avançada, eu vou começar a apresentar para vocês o que eu chamo de método impacto, que é para que a gente de fato possa gerar processos ou projetos que gerem impacto. Ao longo dos anos e da minha experiência, eu fui trilhando algumas situações do que deu certo, do que dava errado, do caminho que era mais curto, vamos por assim dizer, e daí você acaba identificando um certo padrão que eu vou apresentar para vocês. Eu vou disponibilizar esse material. É quase um checklist. É um memorial de que se você seguir pelo menos essa ordem minimamente lógica, o seu projeto pelo menos ele vai se enquadrar em todos os aspectos possíveis para que ele possa ser analisado e ser identificado como um projeto que tem uma certa lógica, que tem viabilidade e que ele pode sim ter grande chance de conquistar um financiamento. O que diferencia um projeto aprovado de dezenas de projetos reprovados? Projetos não competem por recursos, eles competem por confiança. É o que a gente tem conversado. Como o financiador enxerga o seu projeto? O problema que vai ser resolvido, como ele será medido, e daí aqui eu gosto muito de utilizar a inteligência artificial para me ajudar a enxergar melhor e criar essa lógica desses indicadores. Se a organização, mais uma vez, se ela tem governabilidade, qual o público que será beneficiado, porque uma coisa é você colocar lá, o público, Porto Velho. Porto Velho é grande demais. Qual é o bairro? Qual é a comunidade? Dentro dessa comunidade, meu projeto ele vai trabalhar o quê? Com idosos? Com criança? Com homem? Com mulher? Qual é a faixa etária? E por que eu defini que esse é o público problema da minha situação que eu estou aqui me propondo a resolver? Os resultados serão sustentáveis? Esse é um ponto muito chave. Eu trabalhei num projeto muito grande que era financiado por uma dos institutos das usinas daqui e era até gerido pelo Sebrae. O projeto ele durou quase 3 anos, com muito dinheiro, muito recurso. Diversas capacitações, os produtores foram para outros estados conhecer outras vivências, muito dia de campo, uns coffee break, coisa assim, sem necessidade. O negócio esbanjava dinheiro. Fiz milhares de cursos, de capacitações, de DM de plantio, de pós-colheita, e curso de gestão, e mapeamento de processo, para preparar aquela comunidade rural para virar uma cooperativa. Fui criada cooperativa, com CNPJ, com plano de estudo, com viabilidade, tudo. Foi feito tudo. Foi construída uma câmara fria, foi comprado um caminhão para transportar essa produção de abacaxi, aqui para Porto Velho. O Sebrae ajudou na comercialização dos mercados, eu ia de madrugada acompanhar caminhão, descarregar e etc, etc. Hoje, não existe mais nada.
câmera fria não existe, foi depenada. O caminhão, o projeto tomou e repassou para uma outra entidade. Porque o projeto, eles pensaram em tudo. Para ficar bonito, para quem quisesse ver, para capacitar, para orientar, mas eles esqueceram do principal. Eles não perguntaram se a comunidade queria aquilo. A comunidade, eles foram indo porque tudo parecia muito bom. E distribui muda, e precisa de adubo, entregava o adubo, e precisa de não sei o que, entregava. Ah, mas eles vão precisar saber comercializar, faz um curso de comercialização. Eles vão precisar saber emitir nota fiscal, faz um curso de gestão contábil. Tudo foi feito. Quando o projeto terminou, que as metas escritas do projeto foram entregues oficialmente, o projeto acabou. Quando a Emater saiu da comunidade, quando o Sebrae saiu da comunidade, quando a Fundação saiu da comunidade, em poucos meses não existia mais nada. Então, gastaram rios de dinheiro para nada. Então, se o projeto ele não tem sustentabilidade para depois que os atores que movimentam saem, que ele possa se sustentar sozinho, ou pelo menos começar durante um certo tempo, você vai distanciando, não dá certo. Foi a mesma coisa da feira. Enquanto a Emater estava cuidando da feira Sabor do Campo, a feira bombava. Só que a gente ia de madrugada buscar os produtores, a gente buscava a produção, terminava a feira, a gente desmontava todas as barracas para eles, a gente levava eles de volta na propriedade, e descarregava e fazia tudo. Quando a gente falou, agora a feira acontece com vocês, a feira foi acabando, foi sumindo. E daí o governo acabou assumindo, hoje virou a feira do empreendedor. Mas era a feira Sabor do Campo, que enquanto estava todo mundo ali em cima dos produtores, tudo funcionava. Foi uma outra falha. A feira ela não foi criada e desenvolvida para ser sustentável depois que a Emater saísse da ação principal. Alguns erros mais comuns. O caminho equivocado. Começar pelos recursos. Então a entidade ela vai atrás do dinheiro e depois do dinheiro ela vê o que ela vai conseguir desenvolver com aquilo. A organização identifica um edital, uma emenda e tenta encaixar uma ideia nele. Projeto criado às pressas, acontece muito. O problema é mencionado apenas para justificar formalmente a proposta. O problema ele não é detalhado. E às vezes o problema no projeto ele é a parte principal. É o problema que convence, na grande maioria das vezes, quem financia. Porque fala assim, opa, eu tenho recurso. Cara, olha o que esse povo tá passando e olha o que eles estão se propondo a resolver. E vão resolver com o meu recurso. Quando isso fica muito claro para quem redistribui esse dinheiro, destina essa emenda, porque o parlamentar ele não tem necessariamente essa visão e essa preocupação. Essa visão, essa preocupação, ele fica com os técnicos, com os analistas, seja na secretaria ou seja no ministério. Qual a forma correta? Primeiro eu tinha que identificar o problema. Eu atendo uma entidade que é do curso de barbeiros, eu acho muito interessante, porque é a profissão do cara, é a empresa do cara. Ele tem lá a barbearia, unidade 1, unidade 2, tem lá os barbeiros dele, a equipe dele, etc. É algo que ele gosta, é algo que ele se identifica, e ele viu que dali ele poderia gerar projetos e que causassem impacto. Então ele tem um público-alvo definido. Toda vez que ele capta um recurso, ele executa o mesmo projeto, na estrutura que ele tem hoje, para o mesmo público. Ele pega jovens de 18 a 25 anos de baixa renda. Trabalha durante alguns meses com esses meninos, dá uma profissão para eles, ao final do curso ele entrega um kit de barbeiro para os caras. Com máquina, com pente, com tesoura, com tudo, com capa, avental, tudo. O pessoal termina ali com um kit ou certificado preparado para o mercado de trabalho. Então ele identificou um problema e ele fez disso a causa pessoal dele e ele criou uma entidade para trabalhar com isso. Toda a estrutura que ele tem hoje, ele construiu do próprio bolso.
Primeira vez que eu fui conhecer a entidade dele, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, mas você captou recursos para construir isso daqui? Não, isso daqui eu fui fazendo, comprei uma cadeira, depois comprei a outra, e daí eu tinha 2 alunos, porque eu só tinha 2 cadeiras, e daí eu comprei os bonecos, comprei os manequins, e daí fulano me deu, fulano fechou o salão e me deu, e daí o outro eu comprei. Ele tem um problema para resolver. Ele abre um curso com 50 vagas e recebe 300 inscritos, com coisa de 2, 3 dias. Então, exatamente. Ele mesmo não consegue captar recurso e ele também disse assim, Jones, o meu maior problema hoje, eu não tenho corpo técnico e tempo para eu cuidar disso e montar. Ele tem a emenda, ele tem a apostila do curso, algo assim, é algo profissional mesmo. E hoje ele conquistou credibilidade que os parlamentares é que vão atrás dele. Hoje ele está com um projeto, nós estamos estruturando para levar esse curso daqui para alguns distritos. E daí a gente está na parte de estudos porque envolve toda uma logística dentro do projeto. Então eu preciso de uma emenda muito maior, para gerar, evidente, um impacto maior, mas eu preciso deslocar os profissionais, eu preciso locar uma sala no distrito, eu preciso levar a estrutura para o local, e nós estamos quebrando cabeça para tornar isso possível. Deixa eu avançar aqui um pouquinho, senão a gente não vai dar tempo. O ciclo da confiança. Diagnóstico consistente, projeto sólido, a confiança gerada que é muito importante, o recurso conquistado, você vai fazer uma boa execução, uma prestação de conta transparente, uma reputação fortalecida e novas oportunidades de financiamento. Esse ciclo se resume a esse exemplo que eu acabei de falar, dessa entidade. Ela passou por tudo isso daqui. E hoje ela quase nega recurso porque ela não tem perna para poder fazer tudo. Então ele vai negociando, para o próximo semestre eu pego essa, para o começo do ano que vem eu pego essa, daí eu monto uma turma aqui, eu monto uma turma ali, e daí ele está tocando e reestruturando esse curso. Mas isso ele não fez da noite para o dia. Só que o diferencial dessa entidade é que ela sempre entendeu isso. Mesmo quando ela não fazia parte desse nosso contexto, desse nosso cenário, ela sabia que ela precisava disso. Então ela sempre contratou um escritório de contabilidade para cuidar dos pagamentos e cuidar das notas fiscais. Ela contratava uma equipe de consultoria para escrever o projeto e fazer a prestação de contas. Os professores são os próprios barbeiros das barbearias dele. Então ele já conhece a estrutura. Então hoje ele conseguiu fechar esse ciclo de confiança das emendas. Todo projeto ele precisa responder a pelo menos 4 perguntas básicas. Qual é o problema público? Como essa solução vai ser resolvida? Como vamos saber se isso vai funcionar? E qual é a capacidade da sua organização? Eu escrevi um projeto final do ano passado de 2 milhões. Uma entidade contratou uma outra entidade para fazer um planejamento estratégico até 2030. Qual foi o principal ponto para o projeto ser aprovado? A equipe técnica, que a entidade conseguiu formar. Eles têm lá não sei quantos mestres em tecnologia de não sei o quê, o outro é doutor em planejamento governamental, o outro está terminando o PhD de não sei o quê de gestão pública. Então, quando a entidade recebeu o projeto, falou assim, não, isso aqui eu não quero, não concordei com isso aqui para mim está errado, não quero. Mas como eu quero esse corpo técnico, eu quero que você corrija isso. Porque com essa capacidade técnica de vocês, o que eu preciso que você faça para mim, eu vou ficar despreocupado. Está aqui os 2 milhões de reais. Eles captaram o recurso e estão finalizando a execução. Eu vou apresentar para vocês o que é que eu chamo de método impacto. Como é que eu hoje penso e estruturo todos os meus projetos. Todos os que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um projeto hoje, que o meu tempo termina no domingo para entregar, que é para a construção de um teleférico aqui no estado. E esse está me dando um pouco mais de trabalho. Porque assim, primeiro que eu nunca nem vi um teleférico de perto. Não tive ainda essa oportunidade. Mas é um projeto de 4 milhões de reais, que nele, especificamente, eu estou levando ao pé da letra tudo que eu desenvolvi ao longo de 15 anos, que eu
denominei de impacto, de método impacto. Como é que eu me organizo para escrever e para saber se eu estou no caminho certo para finalizar um projeto para uma entidade que está me contratando, para que ela possa captar esses 4 milhões de reais e daqui a alguns anos a gente tenha um teleférico funcionando no município aí do estado. Impacto. Na verdade, é uma brincadeira com as próprias siglas. Então, primeiro nós vamos identificar, mapear, planejar, articular, captar, transformar e, por fim, obter o impacto. Identificar. Descobrir o problema certo. Os melhores projetos começam muito antes da primeira escrita. Identificar o problema real e não apenas os seus sintomas. É a competência que separa projetos ordinários de projetos transformadores. 99% das vezes quando eu sou acionado para escrever, a entidade ela não sabe qual é o seu problema. Ela não identificou ainda o seu problema, porque ela só identificou o recurso. E isso às vezes não é tão simples de identificar. Às vezes são várias reuniões, discussões por videochamada, presencial, para que eu e ela consigam chegar num consenso de qual é o problema que ela identificou, que às vezes, na maioria das vezes ainda não identificou, para que a gente tenha o nosso pontapé inicial para começar a escrever. Eu coloquei aqui alguns exemplos que o pessoal costuma confundir bastante. O que é o sintoma de um problema real? Sintoma, baixa renda. Você não pode pensar que eu ser baixa renda é o meu problema. Eu ser baixa renda é o meu sintoma de uma situação. O meu problema real é a baixa qualificação profissional e a ausência de acesso ao mercado de trabalho formal. Vocês percebem a diferença? Um outro exemplo, violência urbana, sintoma. O problema é a ausência de oportunidades educacionais e econômicas para jovens em territórios vulneráveis. Um outro exemplo, sintoma, filas na saúde pública. Eu tenho um problema aqui, a UBS está cheio a fila está enorme, não consigo atendimento. Na verdade, o problema é a baixa capacidade instalada e a ausência de atenção básica efetiva. E nisso aqui, a IA também é muito bom para ajudar a gente, às vezes, a entender, porque às vezes isso, confesso, dá um bug na cabeça da gente. Então a gente precisa ter muito claro na hora que está escrevendo qual é o sintoma do meu real problema. Deixa eu passar aqui um pouquinho. 5 perguntas antes de começar a escrever o projeto. O que está acontecendo? Descreva o cenário. Aqui eu gosto de colocar a IA para trabalhar um pouco para mim. Peço para ela buscar dados atualizados do Estado, dados em anuários, dados em portfólios, dados do IBGE, dados de relatórios anuais da Assembleia, do governo do Estado, para que eu tenha base real do problema. Por que isso está acontecendo? Ou por que isso aconteceu? Quem é que está sendo afetado? Como é que eu vou provar que esse problema de fato funciona? E o que acontece se nada for feito? Quem está lendo está procurando essas respostas. Isso daqui serve para qualquer tipo de projeto. Um projeto básico, um termo de referência, um estudo técnico preliminar. Quando você vai fazer a justificativa desse projeto, dessa contratação pública, eu no caso que estou como gerente de compras e antes como pregoeiro, são essas perguntas que eu procuro na justificativa. Quando eu não acho, eu devolvo. Levantou a mão? O erro mais comum é começar pela solução. Mapear. Conectar problemas às oportunidades. Mapear é a arte de enxergar o ecossistema completo de financiamento, parceria e influência disponível para cada problema identificado. Então, se eu já tenho um problema, eu parto agora possivelmente para alguns parceiros. Como é que eu vou, de fato, conseguir resolver isso? Como é que eu vou estruturar o meu projeto? Eu consigo fazer isso sozinho? Ou se eu contratar uma equipe, eu faço isso? Eu vou ter que terceirizar isso, eu vou ter que formalizar parcerias. Então esse mapeamento é a visão do seu início da execução. Um ecossistema de oportunidades. Meu projeto, ele vai estar sempre ligado à emenda parlamentar, ao edital público, a fundos privados, como os projetos que eu trabalhei, a empresas de ESG, a lei de incentivo fiscal, a universidades,
Aqui mesmo na universidade tem uma coordenadoria de projetos, tem uma série de projetos sendo feitos em parceria com o Estado, com emendas, com recursos públicos, os estados e municípios e principalmente a União, que tem por obrigação fazer esses repasses e essas destinações. Nem todo recurso financia qualquer projeto. Então eu tenho aqui um projeto cultural. Eu vou procurar recurso onde? Tem a Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, vários fundos de incentivo à cultura. Projeto ambiental, tem os fundos ambientais, tem o BNDES Verde, que é um projeto dificílimo de ser escrito, de ser aprovado, é um nível de exigência assim absurda. Eu fiz um projeto para o BNDES até hoje, com uma equipe gigante, a gente demorou meses para escrever o projeto, e por fim o projeto nem foi aprovado. Mas assim, é muito complicado. Não só a escrita, mas até o relacionamento com o banco, pelo menos da experiência que eu tive. Projetos sociais, principalmente as emendas parlamentares, aqui as nossas estaduais. Projeto científico, fonte ideal, CNPq, CAPES, quem aqui foi bolsista de faculdade sabe muito bem dessas instituições. Quem procura dinheiro antes de entender o ecossistema, normalmente procura no lugar errado. Então, sempre vai existir uma fonte específica para o seu problema real. Nosso próximo ponto. Eu já identifiquei, eu mapeei, então agora eu começo a fazer o nosso planejamento, que é transformar uma ideia em um projeto que ele possa ser financiado. Pode parecer até repetitivo, mas em todos os pontos a gente vai estar sempre retornando quase que as mesmas ações. A governança, as metas, ao objetivo, aos indicadores, aos resultados. E aqui um ponto que eu achei interessante colocar. Objetivo não é meta. Isso é um erro muito comum nos projetos. O objetivo define onde queremos chegar. Eu estou olhando lá na frente. A minha meta define quanto queremos alcançar. E o meu indicador define como saberemos se conseguimos. Olha que interessante essa arquitetura de um projeto que eu chamo. Nós temos aqui na fundação o nosso diagnóstico, as nossas evidências. Eu vou ter a minha governança, uma equipe qualificada, eu vou fazer um planejamento estratégico, eu vou ter que garantir a sustentabilidade financeira e operacional desse projeto depois que eu me afastar dele, e lá no topo eu preciso ter um impacto social mensurável. Principalmente para fundos de pesquisa, para fundos de cultura, para recursos que estão vinculados a alguma lei especificamente, se o seu projeto, por melhor que seja, por melhor boa vontade que você possa estar, e equipe qualificada, se você não mensurar o impacto social no final de tudo isso, você não capta o recurso. Você não pega. Avançando, nós vamos agora para a articulação, construir alianças que potencializam o projeto. Então, depois que eu já cumpri aquele espaço, eu sempre começo a olhar para o meu projeto, que já está ali quase que meio caminho andado, para a articulação. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema desse meu objeto? E se eu fizer uma parceria aqui com a Católica, com o Núcleo de Pesquisa e Extensão, e até livrar uma parte do meu custo que eu teria que usar a emenda, porque a própria entidade ela tem esse viés social para essa ação e ela consegue me dar esse apoio para realizar um diagnóstico. Ela consegue me disponibilizar X bolsistas para ir a campo comigo e fazer uma pesquisa de rua. Então tudo isso eu preciso pensar, porque daí eu faço a otimização do meu recurso. Articular é construir confiança, relacionamentos institucionais, alianças estratégicas, a governança compartilhada, compromisso coletivo, compromisso com o parlamentar. Isso é extremamente importante, principalmente porque tem muita entidade que ela só executa projetos financiados por emendas parlamentares, aqui, nossos deputados da Assembleia. Tomar o cafezinho é importante. Terminou o projeto, o projeto desse da barbearia, quando a gente conseguiu, demorou acho que uns 8 meses para sair a aprovação da prestação de contas. E daí eu liguei para o cara, mandei o parecer jurídico, a prestação de contas foi aprovada, tal, deu certo, tá ok, não sei o quê. Eu falei,
manda lá para o gabinete. Ele, posso ligar para o deputado? Eu disse, não, a sua relação com o deputado é você que sabe, mas avisa que o recurso que você pegou, que você executou, que você teve uma prestação de contas aprovada. Deixa a porta aberta com o parlamentar, entendeu? Que você não capte novamente com ele, mas ele já é uma referência para um outro colega deputado. Então precisa construir essa rede de confiança. O ecossistema desse projeto: a União, o governo federal, a OSCs, as universidades, comunidades, conselhos, órgãos de controle, os parlamentares, os municípios. Todo o ecossistema ele só executa qualquer coisa por meio de um projeto. Sem um projeto viável e estruturado, essa conexão de parceria ela não vai existir. E muitas das vezes há projetos que eu vou ter uma rede de colaboradores. Eu posso ter vários participantes. E quem financia projeto, financia também confiança. Confiança, parceria, transparência, experiência e resultado. Eu gosto muito da transparência e do compromisso. Eu fiz uma prestação de contas alguns meses atrás que eu identifiquei uma falha documental. Primeiro que quando eles abriram a conta, eles não informaram da maneira correta o banco que não poderia haver cobrança de taxa por ser um recurso público. Então a modalidade da conta foi aberta errada. E daí durante quase um ano, todos os meses foi debitado uma tarifa. Coisa pouca, mas usou o dinheiro público para um fim que não era o objeto. E daí quando eu falei isso para ele, virou aquele desespero. Eu falei, o negócio é o seguinte, você não pode fingir de louco. Isso é um problema que na hora que eles abrirem o documento, a parte do extrato da conta, do dia que você abriu ao dia que a gente zerou, eles vão ver. Então nós vamos fazer uma nota explicativa. Você vai assumir o erro para a administração pública. E você vai se colocar à disposição para que em próximas oportunidades esse erro você não comete mais. Porque você fingir que não sabe, estando na sua responsabilidade, é pior. Porque você vai quebrar a confiança e perder a credibilidade. E a instituição aceitou? Aceitou e a prestação de contas ela foi aprovada com ressalva. Na parte finalzinha, eles fizeram a observação, colocaram lá tantos reais do mês tal ao mês tal foi debitado, linkaram a nota explicativa, quase um pedido de desculpa e um assumo de erro da entidade, e basicamente a secretaria disse, olha, dessa vez passa, da próxima vez tenha mais atenção. Porque apesar da despesa, acho que não deu R$80, e daí ele falou assim, eu vou depositar os R$80, Jones, e devolve, não sei o quê. Eu falei, não se desesperar não, vamos dizer o que aconteceu. Relata o problema. Tá, dá tempo. Onde estão os recursos? Eu preciso captar. Emenda individual, as transferências especiais, aqui basicamente são os recursos federais através do Transfere Gov. Editais, existe um viés dentro da Caixa Econômica que eles lançam muitos editais. Tem um site, tem um sistema próprio, você faz tudo dentro, quase que auto-explicativo. Você tem ali aquele período para cadastrar a proposta, e são sempre assim, recursos muito vultuosos. Normalmente, esses recursos da Caixa, eles são captados por grandes instituições, por grandes fundações, porque normalmente são projetos e metas muito audaciosos. São situações que mexem com o ecossistema, você vai ter que fazer uma contratação de uma equipe de profissional durante 3, 5 anos, enfim, mas é uma fonte de recursos. As emendas de bancada, né, tem os deputados ali que compõem a bancada de Rondônia, faz aquelas destinações, normalmente isso é para os municípios e para o Estado. Os convênios e as parcerias privadas. E transformar, executar com excelência e transparência. Isso aqui eu vou até passar, mais uma vez só reforçando o que a gente precisa ter em todos os nossos
projetos. Do recurso ao impacto, esse é interessante. Eu fiz a captação, eu vou fazer a minha execução, eu vou fazer o meu monitoramento. Aí você pergunta, Jorge, mas como é que eu monitoro? Não tem uma receita de bolo, porque cada projeto vai ter a sua facilidade ou a sua dificuldade. O primeiro curso que eu acompanhei lá do pessoal da barbearia, eles não tinham diário de classe, eles não controlaram a frequência dos alunos, e tudo isso foi apontado na prestação de contas. Eles passaram assim, raspando, porque também foram lá pessoalmente e falaram assim, cara, a gente não sabia que tinha que fazer. E no projeto também não estava escrito que ia fazer, mas quem analisou entendeu que já que era um curso de capacitação dentro de uma sala de aula praticamente, que o mínimo que a entidade tinha que fazer era controlar a frequência dos alunos. Então eles não validaram que X% dos alunos concluíram. Como é que você sabe que concluiu? Vocês emitiram o certificado aleatório? A secretaria escreveu isso num relatório gigantesco. Então o que nós fizemos? Vamos aprender com o erro. Então isso daqui se torna obrigatório. Então eu criei todos os modelos para os próximos cursos. Esse é o seu diário de classe, esse aqui o professor vai ter que fazer a chamada todos os dias, vai ter que assinar, vai ter que fazer isso, depois nós vamos fotocopiar tudo isso. As inscrições, você só formou 80 alunos de 100 inscritos, mas você teve 500 inscrições. Eu quero a cópia das 500 inscrições. Você tem que mandar tudo. Tudo isso faz parte do monitoramento. Prestação de contas, resultado e a nossa transformação social. E é claro, por último, e talvez o mais importante, o nosso impacto. Eu preciso medir e precisa ficar muito evidente, muito claro, como é que esse impacto vai ser medido. E eu confesso que essa é uma dificuldade, porque normalmente o que se faz eu até listo o impacto social previsto, mas normalmente o projeto acaba antes. Os meninos do curso de barbearia, a entidade não acompanha eles depois do curso. Eles não têm hoje dados de quantos destes que já foram formados estão efetivamente trabalhando e exercendo essa profissão que eles foram capacitados. Então eu não consigo hoje mensurar de forma efetiva esse resultado. Ele é previsível? Matematicamente eu posso até chegar num número razoável, mas eu não sei. A mesma coisa eles colocaram no documento deles, foi interessante, porque daí eu mesmo questionei ele, falei assim, cara, não acredito que você fez isso. Você disse no projeto, e daí o projeto não foi eu que escrevi, eu fui contratado do meio para o fim, você disse que ia medir a satisfação dos alunos. Beleza, é válido. Ele falou assim, Jorge, mas eu esqueci. Eu falei assim, mas e agora? Ele falou assim, cara, eu nem tenho mais contato desse povo. E daí nós mandamos a prestação de contas e daí ele me convenceu a fingir de louco, que é coisa que eu não costumo fazer. E daí eles devolveram e pediram explicações. Olha, beleza, entendi isso aqui errou aqui, isso aqui se justificou, a gente vai deixar passar e tal, mas você disse que ia medir a satisfação. Talvez medir a satisfação fosse o ponto mais insignificante de todo o viés do projeto, mas ele disse no projeto que ele ia medir a satisfação dos alunos. E daí ele falou assim, a satisfação foi 80%, Jorge. Eu falei, mas com base em quê? Quem te disse isso? Que dia que eles disseram isso? Eu falei, eu estou te perguntando o que o cara que está analisando está pensando, ele quer saber se você não está querendo enganar ele. Entendeu? Por fim, foi um outro ponto que entrou no item da prestação de contas aprovado com ressalva. O método impacto, ele não ensina apenas a captar recursos, ele ensina a transformar a necessidade em projeto. Na verdade, ele é, para mim, um mapa mental. É para eu não me perder na escrita, para eu saber como é que eu começo e como é que eu termino. Porque senão eu vou cair sempre na mesmice de copiar e cola. Copiar e cola. É cansativo? Por muitas vezes, escrever projeto e é até solitário. Eu, por exemplo, só escrevo à noite ou de madrugada, né? E normalmente eu tenho sempre um parceiro comigo, então a gente meio que se comunica. Olha, eu vou escrever hoje, você vai ficar acordado até que horas? Não, hoje eu estou fazendo tal projeto, até 2 horas você me acha. Isso durante a semana, então a gente vai trocando figurinha. Entendeu? Eu estou fazendo um, o outro está fazendo o outro está fazendo o outro, a gente meio que se ajuda.
terminei o projeto, às vezes com impacto bonito, mas que eu mesmo senti dificuldade de escrever, eu mando para o outro projetista. Falei, cara, dá uma lida nisso daqui. Vê se eu não viajei na maionese ou se eu já li tanto isso daqui que eu não consigo mais me achar nisso que eu tô escrevendo. Mesmo com experiência e trabalhando com isso acontece. Entendeu? E eu particularmente gosto muito de ter o compromisso dessa verdade com aquele que me contrata. Por isso que eu gosto de explicar muito e eu detesto quando eles mandam o documento assinado com 5 minutos. Porque agora que tem assinatura digital pelo GovBR, é muito ligeiro. E daí quando o cara ainda demora, mesmo que ele não leu, mas ele demorou ali 1 dia, 2, 3 dias para me mandar, ou então eu tenho que cobrar, cara, me manda o projeto, eu preciso protocolar, não sei o quê, eu ainda vou acreditar que ele leu. Hoje a única entidade que eu tenho a certeza absoluta que lê é o do curso dos barbeiros. Ele lê tudo. E ele faz print de recorte e ele manda assim para mim, Jones, às vezes isso 1 hora da manhã, quando ele tá lendo. Ele, não entendi o que você quis dizer aqui. Aí no outro dia a gente marca para se falar, para se explicar, aí às vezes eu convenço ele, às vezes eu não consigo convencer ele. Ele, não quer, pode tirar. Mas ele é um dos poucos. Se todos tivessem essa preocupação, e daí isso não é nem sobre capacidade intelectual, um cara estudado ou tal, não sei o quê. Não, é uma preocupação com a sua entidade, entendeu? Porque eu já atendi tantas outras entidades rurais, associações rurais, que às vezes ali os dirigentes nem tiveram tanta oportunidade de estudar, mas eles querem saber exatamente o que é que eu estou mandando eles assinarem. E as declarações, que cita um monte de lei, que o cara tem que assinar se comprometendo com um monte de coisa. E eu preciso falar para você, e daí às vezes ele não entende, eu não consigo mais explicar com outras palavras, eu falo para ele, mas se o senhor não assinar, não vai. É isso. Eu vou finalizar por aqui, eu tinha uma outra parte, mas eu vou mandar para vocês no e-mail, nós temos de todo mundo, né? A segunda parte, o que é? Eu criei um caso concreto, fictício, de como aplicar na prática o método impacto, cumprindo cada sigla. E identificar, mapear, planejar, e daí eu fui respondendo e exemplificando cada passo. Porque eu acho que ficou bem didático, mas aí eu ia passar no mínimo mais meia hora, porque daí essa parte seria muito vai e vem de diálogo. Eu vou encerrar por hoje. Eu fiquei muito feliz de conversar aqui um pouco com vocês, eu me coloco à disposição. Eu vou deixar aqui no outro slide o meu contato, o meu Instagram. Pode adicionar, pode mandar mensagem. Às vezes eu só demoro, mas eu não tenho problema nenhum. Eu recebo muitos projetos de colega. Jones, dá uma lida. O que você acha? Estou com um projeto assim. Você acha que é viável? Porque a gente acaba criando uma rede de entidades, de quem escreve, com os presidentes. E depois que eu comecei a ter esse network maior e mais efetivo, até mesmo com os assessores, às vezes assessor, olha que hoje